Mais uma vez, é uma imensa honra poder estar com todos vocês. Como no primeiro vídeo, quem quiser saber, tá? Do estudo da Bíblia Sagrada de Deus, nós temos os canais meu e de minha esposa, Conexão Fluir Luz no YouTube, no Instagram, o meu Instagram é Eu Sou Livre na Luz, o Instagram da minha esposa é Conexão_Fluir. Nós temos o nosso site www.conexãofluir.com e também nós temos o Instagram, o Facebook, né? O meu Facebook é César Augusto Fernandes e o Facebook empresarial da Conexão Fluir é Conexão Fluir. Então, no primeiro vídeo, nós fizemos um preparo. Eu pedi para que todas essas consciências estivessem no alto de uma montanha, repletos de flores e plantas, e no fundo desse espaço existe uma fonte com uma água cristalina, cheia de cristais, tá? E agora eu vou iniciar o estudo. Eu sempre faço nas terças, mas não deu pelos meus atendimentos que eu tive ontem, e faço agora na quarta e sexta-feira. Eu dou continuidade ao livro de ouro de Saint Germain. Então parou em Éfesos capítulo 11, e agora eu vou aqui ir até lá para que nós possamos estudar, ok? É uma imensa honra, é um momento maravilhoso de nós podermos estudar a Bíblia Sagrada de Deus, né? Que é uma coisa tão divina. Perdão, Éfesos capítulo 11 não, capítulo 6. Eu me equivoquei, me desculpem. Então vamos lá. Os filhos devem honrar os pais. Olha que maravilha, né? Os servos dos senhores são julgados pela mesma lei. Então aqueles que servem, e os seus senhores, quer dizer os pais, né, são julgados pela mesma lei. Os santos devem vestir toda a armadura de Deus. Os santos devem vestir toda a armadura de Deus. Os santos devem estar na doutrina que Deus criou, no caminho que Deus criou, no caminho reto, de ser um servidor. Então aqui nós já aprendemos três coisas. Os servos e os senhores são julgados pela mesma lei, pela justiça de Deus, o juízo de Deus, a verdade de Deus. Os filhos devem honrar os pais, os filhos devem respeitar os pais, os filhos devem amar os pais por livre e espontânea vontade, sem obrigação nenhuma, porque Deus nos deu a vida e os pais nos geraram essa vida na operação do amor de Deus que nos trouxe a vida diante dos nossos pais. E os santos devem servir com toda a armadura de Deus. Então vamos lá. Isso Paulo, tá, gente? Tá escrevendo nas cartas em Éfesos, ok? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então isso é uma lei, isso é um mandamento. Respeitar pai e mãe, amar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Honrar teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Que Deus está trazendo para nós. Honrar o pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Promessa divina, tá? Sagrada. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, quanto mais você honrar teu pai e tua mãe, amá-los e respeitá-los,
mais a sua vida será frutífera. Será uma colheita de muita abundância, de muita riqueza, de muita alegria e de muita felicidade. Agora, se você faz ao contrário, obviamente que os frutos secarão, né? Então tem todo esse entendimento, ok? E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Então vamos lá, aqui está uma coisa agora para os nossos pais e tantos que estão me assistindo do outro lado que são pais também ou filhos, né? Então vamos lá. Não provoquei a ira de vossos filhos. O que quer dizer isso? Os pais também têm que entrar em harmonia e equilíbrio para viverem bem com seus filhos. Se os pais querem sempre a vontade deles, um exemplo, né? Eu atendo pessoas que uma pessoa é formada em direito, outro é médico e outro é professor. Fizeram isso porque os pais obrigaram. Hoje em dia, gente, isso não funciona mais. Os pais têm que respeitar a vontade do filho. Porque às vezes aquele filho que se formou em direito ou médico, ele não queria nada disso. Ele queria ser apenas um professor. Ele queria ser apenas um veterinário. Ou ele queria ser apenas o que ele é. Um peregrino, mas com conhecimento da palavra de Deus para levar aos seus semelhantes. Então Deus está dizendo aqui, vou repetir. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Não sejam apegados, deixem seus filhos livres para irem caminhar pelo deserto e encontrarem a fonte dentro deles e não fora. E criai-os na doutrina, então no Evangelho de Deus sobre o Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua fé e com todo o teu conhecimento, a tua busca interna, né? Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Vós, servos, o que nós somos? Servos de Deus, né? Obedecei a vossos senhores, vossos pais, né? Vossas famílias, com temor e tremor. Então devemos temer a Deus e tremer o poder de Deus, né? Na sinceridade de vosso coração, na sua pureza, na sua franqueza, na sua humildade de ser um servo de Deus, né? Que lindo isso, gente. Na sinceridade de vosso coração, né? O que seu coração pulsa a trazer, né? Sobre isso. Como a Cristo, que Cristo viveu com toda sinceridade, franqueza, humildade e caridade. E existe uma frase dentro do kardecismo que diz: sem caridade não há salvação. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo ao homem, mas sim a Deus, não para agradar ao homem, mas para agradar a Deus, como Cristo fez da mesma forma. Servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens. Foi o que eu acabei de dizer, né? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, todo o bem que nós fazemos tem um retorno desse bem a nós todos, tá? Como se diz, quando você faz com boa vontade, sendo um ser, um indivíduo, né, vai te retornar isso, porque Deus é justo. Deus traz a justiça a todos nós. Gente, às vezes uma justiça de Deus, dependendo do que você almeja, do que você busca, do que você procura, pode levar 30, 40 anos. Mas essa justiça de Deus chega, porque Ele é unânime e sublime em toda a sua justiça. Ninguém é injustiçado nas obras de Deus.
na vida que Deus dá a cada ser. Tudo que nós estamos vivendo é diante da justiça de Deus. E eu digo uma coisa, Ele é tão misericordioso que muitos não eram nem para mais estar aqui, mas como Cristo diante de Deus, seu Filho, né, nosso irmão, Ele fez tudo isso por nós para que Deus pudesse retornar ao teu povo, e Cristo teve essa redenção diante de tudo que Ele fez a cada um de nós. Nós estamos aqui, tá? Então nós não podemos esquecer disso. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Veja que coisa maravilhosa. Resumindo, não há diferença para Deus a ninguém, nem o muçulmano, nem o chinês, nem o americano, nem o brasileiro, nem o mexicano, nem o argentino, nem o europeu, nem nada. Nada, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe aquele ou outro. Ele não escolhe ninguém. Ele dá a oportunidade a todos, porque nós somos livres. Se a gente for trazer o Espiritismo agora, existe uma coisa que temos que entender. Ficamos séculos no mundo da prova e expiação. Nós estamos agora na era da regeneração. O que significa regenerar? Voltar para o Pai. Ter e despertar essa nova consciência e estar em conexão com esse Pai, o Criador, o Divino. Deus não é uma consciência, gente. Deus é Deus. Deus é único. Não há como explicar o que é Deus. Existem muitas coisas que estão falando que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tudo. Então Deus está além de toda e qualquer consciência que exista no universo. Ele está além, porque Ele é único. Ele é nosso único mestre. Tá? Isso tem que ficar muito gravado em suas mentes. Perfeito? No demais, irmãos, olha o que ele fala. Então, Paulo considera todos nós seus irmãos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ter fé, ter ânimo, ter esperança, porque tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo vai ser para o nosso melhor, tá? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, revestir de toda a certeza e crer em Deus, crer no poder de Deus, crer na verdade, na justiça, no juízo e no amor de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, do demônio, da coisa ruim, das energias negativas. Cada um pense o que quiser, mas se na oração nós dizemos não deixar cairmos em tentações, é porque existe, com certeza. E nós temos que ter o quê? Prudência, cautela, para não cairmos do outro lado. Porque esse lado, gente, é um preço muito caro a se pagar, tá? Eu lembro, meus queridos, eu posso dar um depoimento a vocês. Eu estava uma vez no manicômio, há muitos anos atrás, e o que eu vou contar, isso é muito pessoal, tá, gente? Eu vivi, foi uma experiência minha própria, né? Existem alas dentro de um manicômio, existe personalidades alteradas, personalidades desequilibradas e personalidades ásperas, brutas, assassinas e tudo mais. E de repente eu estava com um livro, eu estava aplicando reiki, acho que em mais de 60 pessoas, e um por um, né, eu fui aplicando e tal. E aí de repente, quando eu saí, me dei conta que o livro eu tinha esquecido. E era um livro muito importante para mim, né? E de repente eu me dei
assim como se a minha supraconsciência divina falasse: César, vá buscar o livro. E quando eu cheguei na ala, porque era muito longe, né, da onde eu estava, eu não vou citar nomes, porque nem posso, eu fui contratado para isso, e de repente não tinha mais ninguém na sala. Tinha uma mulher, né, uma mulher que estava olhando para mim, estava com a roupa toda suja, né, e chorando muito. E de repente aquilo me comoveu, né? Eu disse assim: puxa vida, não tô lembrando que eu dei passe nela, o reiki nela, né? Que foi o primeiro nível do Chokurei. E ela se ajoelhou assim, né? E começou a chorar, 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 chorar. Quando eu comecei a chegar mais perto, eu senti que eu vi na aura que não era um humano, era um espírito. Aí eu me calei e fui com as mãos para trás, com muito respeito àquele espírito, e fui chegando mais próximo. Nossa, eu fico todo arrepiado, né? Faz mais de 20 anos, tá, gente, isso. E esse espírito chegou e disse assim para mim: como poder te agradecer, ser de luz, né? E eu falei assim: eu sou um irmão teu, nós somos todos iguais, porque eu estava atrapalhando a vida de muitos aqui. Mas depois que eu vi a sua franqueza, a sua sinceridade de você ser um servo da luz, eu vou deixar todos eles. Eu quero te pedir perdão diante de tudo que eu fiz. Eu fiz muitas pessoas aqui se cortarem, se machucarem, e hoje eu estou arrependido. Você me perdoa? Gente, como não chorar, né? Diante de um momento tão lindo como aquele. E aí eu disse assim: eu não posso te perdoar, mas Deus que habita em você já te perdoou, porque você está livre. Vá e seja feliz no teu caminho, na tua jornada. Aí eu trouxe uma mensagem que eu senti no meu coração. Eu falei: quando você retornar à pátria espiritual, você vai nascer em breve. E vai nascer numa família muito pobre. Você vai ter muita dificuldade na vida, porque você precisa resgatar todos esses processos que você teve com esses irmãos aqui. Mas saiba que Deus te ama, como ama a mim, como ama todos eles aqui. Vá, minha querida, e seja feliz. Agora, onde está meu livro? Gente, sem brincadeira, eu ouvi um barulho, né? Tipo de janelas, alguma coisa assim. Aí eu olhei, né? Eu tomei, eu estava tão conectado, emocionado, envolvido por toda aquela presença espiritual. E aí eu virei na janela. A hora que eu volto, eu vi que não era nada, era apenas a janela que estava batendo com o vento, mas eu sei que não foi o vento. O livro estava lá, no chão, aonde aquele espírito estava. O que eu tenho a dizer a vocês é que quando você está fazendo uma coisa para Deus, como muitas outras coisas já me aconteceram também, gente, no decorrer desse estudo, eu vou trazer muitos e muitos depoimentos em relação da minha vida, o que aconteceu. Quando você está sendo servo de Deus, instrumento de Deus, e você faz o que você precisa fazer, existe uma equipe imensa por trás de nós que faz tudo acontecer, porque nós não fazemos nada, meus queridos irmãos e irmãs. Nós somos apenas veículos, aparelhos que Deus nos conduz para que tudo seja feito. Então vocês imaginam uma consciência que se libertou
ela ajudou a muitos outros saírem daquele estado de letargia, de serem apáticos, de serem negativos, e saíram daquela sombra umbralina, se pode chamar assim, e foram para esse jardim onde está atrás de mim aqui agora, ou coisas muito mais lindas. Então, o que fica diante desse ensinamento? Nós nunca estamos sozinhos. E cada ação que você gera, existem muitos outros a observar você. O que você quer deixar de legado nesta vida? Nunca esqueça, você está sendo exemplo e estímulo para muitas consciências. Apenas seja você mesmo, seja verdadeiro contigo e busque a paz dentro de ti. Faça caridade, porque essa é a lei. E vamos continuar. Eu só quis só trazer esse depoimento, eu acho que isso vai poder ajudar muitas pessoas. Ok? Então vamos lá. Eu parei em revestir-vos a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso que eu quis dizer isso para vocês entenderem. Talvez, de repente, vai saber, não sei, uma outra pessoa sairia correndo, uma outra pessoa falar, o quê? Eu não vou voltar, lá só tem louco. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sanatório, asilo, manicômio, que seja, creche, orfanato e presídio é o lugar onde você vê mais espíritos. E existe cúpulas, falanges imensas, gigantescas, que estão lá aguardando só um ser ir fazer um trabalho de caridade para que eles possam somatizar, vibrar e frequencionar um trabalho de cura gigantesco. Então, o que vocês estão esperando? Façam a vossa parte, porque Deus sempre faz a deles diante de nós. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Quer dizer, os poderosos, né? Aqueles que querem só saber de venha ao meu reino, não venha ao nosso reino. Venha ao meu reino, venha ao meu reino, venha ao meu reino. Então nós temos que lutar contra, né, a carne e o sangue, mas desses poderosos, e não dos nossos semelhantes que precisam tanto de ajuda, né? Gente, nós precisamos orar pela cidade de São Paulo, aonde se encontra um exército. É impressionante, são muitas pessoas, são incontáveis. Nos Campos Elíseos, no centro da cidade, na Alameda Rio Branco, um pouco mais lá para frente, aonde tem a empresa Porto Seguro e tantas empresas importantes. Existem então tantos filhos de Deus lá perdidos. Dizem que é a cidade do crack, né? E gostaria de pedir a vocês que vocês orassem por essas almas, porque são nossos irmãos, são nossos semelhantes. E eles são observados pelo Cristo e por Deus, por Maria, pelos anjos. Não devemos pensar assim, são pessoas que já não têm mais jeito, estão perdidas. Não, gente. Cristo nunca negou um auxílio, um amparo a ninguém. Por que nós estamos negando aos nossos irmãos? Lógico, não dá para ir lá e ficar junto com eles, porque existe tudo o que vocês puderem imaginar do pior numa civilização. Mas nós podemos orar por eles,
pedir a misericórdia de Deus, a misericórdia de Maria, a misericórdia do Cristo, pedir aos anjos que levem luz, que alimentem todas aquelas consciências. Gente, existem mães, pais, filhos. Quantos pais não aguentaram tantas coisas que aconteceram de furtos, roubos, e os pais expulsam, né, os jovens das casas e eles ficam lá. Aí eles não conseguem mais sair deste mundo. Então, neste momento que eu estou trazendo esse estudo da Bíblia para vocês, olha o que ele está dizendo aqui. Revestir-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é ajudar essa consciência maléfica, mas sim iluminar o caminho desses seres, para que os obreiros da luz, para que essas pessoas que fazem um trabalho maravilhoso embaixo das pontes com a sopa, a noite da sopa, tantos projetos e eventos maravilhosos que existem atrás das casas espíritas, católicas, evangélicas, crentes, adventistas, metodistas, budistas, todos estão fazendo. Mas o que nós podemos fazer todos juntos é orar e emanar, irradiar uma luz colossal de amor nesses locais. Porque esses irmãos são nossos ancestrais, são nossas linhagens, e nós amamos todos eles, porque Deus não faz acepção de ninguém. Então Deus ama todos eles, e nós precisamos amá-los, nós precisamos acolhê-los, nós precisamos aceitá-los. E esse amor é que vai dar um banho de luz em cada um deles. Gente, eu posso dizer para vocês que são incontáveis. Não tem como contar. Então, aquilo me chamou muita atenção quando eu passei próximo com a minha esposa. E eu lembro uma vez também que isso me chamou muita atenção. Eu estava na sala OSESP vendo um recital clássico de Tchaikovsky, e nós fomos, foi maravilhoso tudo, aquele luxo, aquele conforto, tudo mais. E aí nós saímos com o carro, e o que mais me chamou a atenção, que tanto fez a minha esposa e eu nos emocionarmos e chorarmos, foi quando uma pessoa, nós estávamos saindo do portão da OSESP, né, da sala, né, e tinha um homem, um senhor, com uma placa dizendo assim: eu tenho fome e sede, eu preciso comer. E aí, naquele momento, gente, sem brincadeira, como se nós tivéssemos perdido todo o recital clássico de Tchaikovsky, né? E aí eu pensei assim, nossa, eu vou abrir, mas tinha muitos carros atrás de mim, não tinha como eu fazer. Mas eu dei um dinheiro, eu e minha esposa, logicamente, para aquele ser. Se foi ajudar ou não, não importa, mas nós fizemos a nossa parte. Obviamente que carros, né, luxuosíssimos, isso, aquilo, outro, que vai nesses espetáculos, nesses recitais, eu, assim, não fiquei pensando, vamos buzinar, tudo isso. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque aquilo nos marcou, aquilo nos chateou até. E aí a gente veio conversando, a gente falando, puxa vida, como é que pode, é o mesmo lugar de uma beleza, de um bom gosto, que música clássica, minha gente. É pra gente que tem bom gosto, pra gente que tem cultura. E aí, de repente, a gente tá saindo do portão, a gente vê o outro lado da vida, outro lado da pobreza, o outro lado da fraqueza humana. E aquilo marcou a gente, assim. Então, queria deixar isso para vocês. Sempre existe um modo de vocês puderem ajudar quem vocês quiserem, quem vocês puderem. Alguns podem ajudar muitos, outros podem ajudar uma família, outros podem ajudar só com uma cesta básica. E assim vai, não importa.
O importante é você ter a intenção da caridade, tá? E ok, vamos continuar. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Né? Quando acontece, não dá nada certo no nosso dia, nós temos que no final do dia, nós temos uma retrospectiva